professor da Estadual de Londrina. Fui coordenador do programa no momento em que ele foi implantado, no ano de 2000 eu e o Luciano Munch, de 2009, 2010 até 2014. Por isso estou aqui falando, mas também quero dizer aqui, registrar a presença do professor Ivan, que é o atual coordenador do programa, Ivan Dutra, e que, enfim, se for necessário, vai complementar a minha fala em alguns aspectos. Eu, na verdade, tentei fazer um retrato da nossa experiência. Não sei se consegui falar de tudo, certamente que não, né? Mas eu tentei dar destaque para alguns aspectos que eu acho que foram relevantes na nossa vivência, né? Inclusive afetiva, uma vivência difícil, mas extremamente gratificante, e uma experiência bastante inusitada, por várias razões, que eu não vou poder falar agora aqui todas as causas, mas eu quero dizer que eu tentei conversar com os docentes sobre o que eles achavam também dessa proposta. Então, não é só a minha posição, né? Tentei conversar com alguns alunos, inclusive. Quero dizer que é muito difícil fazer um retrato, o curso é muito novo, as coisas estão aparecendo devagar, e nem tudo, né, já está assim, evidente, inclusive resultado de ações nossas mais recentes. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria também colocar que, como falou o professor Jacob anteriormente, esse programa é resultado de alguma liderança e de muita convicção, né? Então, portanto, não quero dizer que tudo foi resultado de planejamento, né? Pelo contrário, a gente sempre fala que esse programa é quase um milagre. Ele, né, não deveria existir, inclusive, né? Ele já é um acidente, né? Por várias causas. Então, o que eu quero dizer é que muita coisa aconteceu, não foi resultado de um planejamento, de um ato inicial, né, mas que foi acontecendo no processo, e que essa clareza, né, do grupo que estava lá, ou um desejo de fazer uma coisa interessante, uma coisa nova, né, foi tomando forma. E, muito bem, eu vou apresentar para vocês alguns dados. Aqui é uma imagem da UEL, para quem não conhece, a Estadual de Londrina, né? Essa aqui é a peroba rosa, que é o símbolo da universidade, né? E é uma universidade que tem muitas árvores, né? Muitos bosques, muito bonita. Então, a Universidade Estadual de Londrina foi criada em 70, né? Fica na região norte do Paraná, tem 54 cursos de graduação e 236 de pós. É uma universidade grande, não é? Tem quase 19 mil estudantes, 1.700 docentes e 3.840 agentes. Então, ela tira como uma universidade média a grande. O nosso programa, né, foi criado em 2009, após o término de um longo, né, de 10 anos de cooperação com a Estadual de Maringá, né, o famoso PPA em UEL, que terminou em 2010, 2011, mais ou menos, foi a última turma. E nós começamos a trabalhar em 2010, portanto, com a primeira turma. A nossa área de concentração é uma área bem diferente. Eu acho que é a única área que tem sustentabilidade como tema central, né? Até aquele momento era, pelo menos. Hoje eu não estou acompanhando. Então, inicialmente, a área era gestão e sustentabilidade, com 2 linhas de pesquisa, né? Gestão de organizações e política e gestão socioambiental. Basicamente, eram 2 linhas que representavam 2 grupos dentro do departamento. Um grupo mais, né, da linha aplicada, na parte de gestão, e um grupo meio eclético, né, que era um grupo que tinha... alguns tinham doutorado em Ciências Sociais, não é, que vinham da Unicamp, da PUC, de São Paulo, que seguiam uma linha mais de política pública e de terceiro setor, economia solidária, enfim. Então, esses são os dois eixos. No primeiro, a gestão de organizações, o eixo gestão organizacional e gestão humana e social. E, na segunda linha de pesquisa, política ambiental, né, e gestão socioambiental. Aqui é o corpo docente atual, né, pelo menos era até o início, até meados agora em junho. E esse grupo, como vocês podem ver, vem de várias áreas, né? Temos professores além da EDM, né, que ainda é a maioria, tem que ser, né? Temos da psicologia, da sociologia, né, da biologia, que é recente, a Patrícia acabou de entrar no programa. Temos da contabilidade, da comunicação
e também de estatística, né? E estamos conversando com outros cursos, né, também educação, que, enfim, devem em breve fazer parte do corpo docente. O corpo docente do curso é um curso que, né, não é um curso grande, entra em base, em média, né, nos últimos anos, 12 alunos por ano. Esse ano nós aumentamos para 17, né, o número de vagas, e já defendemos, em 4 anos, né, 26 dissertações. E o perfil do docente, do aluno que tenta, do candidato, né, são dessas áreas aqui, né? Então, psicologia, ciências contábeis, economia, administração, algum pessoal também da engenharia, gestão ambiental, mas essas áreas são as áreas mais importantes. Bom, aqui são alguns temas de pesquisas que são mais recorrentes e que, assim, expressam um pouco a produção científica do programa, né? Competências e sustentabilidade, com o professor Luciano, é uma área que eu diria que é que tem mais continuidade, né, de pesquisa, uma das mais antigas. Rede e sustentabilidade, o professor Ivan, que está aqui, é quem representa. Gastos públicos de gestão ambiental, né, que eu trabalho com essa linha, com gastos públicos municipais e estaduais no Brasil. Políticas ambientais no estado do Paraná. Eu trabalho com esse tema, que é um tema mais, por enquanto, história ambiental, né, que recupera a evolução das políticas no Paraná. Comunicação e risco, né, e sustentabilidade, pela Marlene Marchiori. E economia solidária, também, que é uma área bem forte do curso, né, da linha de política e gestão socioambiental, com o professor Luiz Miguel. E sustentabilidade afetiva, é um tema novo, é um tema novo da psicologia, da pessoa que trabalha, está cunhando um termo, na verdade, usando Spinoza, a ideia de afeto em Spinoza, para construir algo que seria sobre sustentabilidade interpessoal e nas relações, né, nas organizações de todos os tipos. Outra área que é uma área nova e que tem nos dado, assim, muitas surpresas é a área de custos diretos no ensino fundamental público. Esse tema é um tema que começou com uma provocação do Tribunal de Contas do Estado e que acabou se tornando um trabalho enorme. Atualmente pesquisamos as 4.500 escolas municipais do Paraná, né, num acordo, num projeto com o Tribunal de Contas, e a ideia era fazer um site e fazer uma pesquisa, porque no Brasil o custo direto, o custo do ensino até hoje era feito unicamente com custos médios, né? Portanto não pegava justamente o detalhe, e essa metodologia que nós criamos, desenvolvemos e estamos aplicando, né, nas cidades paranaenses, estão, assim, revelando dados muito interessantes. Por exemplo, a desigualdade na educação, a desigualdade, né, dentro da escola pública, dentro do município, nas regiões e mesmo dentro do Estado. É uma pesquisa interessante que é interdisciplinar. Participam conosco pessoas da economia, da educação, da computação e também do serviço social. Bom, eu posso depois explicar um pouco melhor cada um desses projetos. O programa nosso tem 59 créditos, desses, né, a maior parte, 60%, são, né, em disciplinas obrigatórias, 12 em optativas e o restante em dissertação. Nós mudamos recentemente essa estrutura, né, reduzimos um pouco de dissertação e aumentamos bastante a carga com obrigatórias. Depois vou falar por quê. Né, é uma dos nossos recursos para combater, né, os problemas, os déficits de formação na graduação, né, tentar aumentar o número de carga em obrigatórias para garantir que alguns conteúdos básicos sejam dados de forma mais padrão no programa. Essas são as disciplinas obrigatórias, não é? Metodologia de pesquisa, estudos quanti-quali, TO, que é a nossa teoria das organizações, que é uma clássica, não é? E sustentabilidade de organizações, que é uma disciplina nova, que é um pouco o eixo do nosso programa, né, onde a gente retrata um pouco a filosofia do curso, e seminário de dissertação. Queria dizer também, já aproveitar aqui, que depois eu vou falar também, mas uma mudança recente nossa para aumentar essa integração dentro das áreas foi garantir que todas essas obrigatórias fossem ofertadas com mais de um docente. Então, já todas elas, com exceção de seminário de dissertação, que não tem mais de um docente, mas todos os docentes participam das discussões dos pré-projetos dos alunos, não é? De modo que ali já tem quase uma pré-banca de qualificação.
Então, essas todas, e sustentabilidade de organizações, que é essa que eu leciono, começamos este ano com uma professora de biologia, que está dividindo comigo a disciplina, está sendo bem interessante, aliás, ela está dando a parte inicial, que é um pouco o olhar da biologia sobre a questão da sustentabilidade, para nós deixarmos de cometer alguns dos nossos crimes, quando falamos sobre o meio ambiente, que é na área aplicada, tendo um parco conhecimento sobre esse processo, a gente sentiu que isso era necessário, e está sendo bem interessante. Bom, o resto são disciplinas clássicas. Eu queria falar uma outra coisa também. Um outro ponto que vou depois falar um pouco mais à frente é na disciplina tanto de metodologia de pesquisa, que é uma disciplina muito importante, quanto em TO, teoria das organizações, nós resolvemos, além de colocar mais de um professor, não apenas porque faltam bons professores com teoria, na nossa área, mas também porque começou a ocorrer um fato bem interessante de que, como há uma grande diversidade de paradigmas no curso, de professores, que têm paradigmas diversos, nós começamos a dividir os conteúdos por paradigmas. Então, o professor que é da teoria crítica vai trabalhar teoria crítica em TO e em metodologia. O professor que é da linha funcionalista, positivista, trabalha com essa linha. É uma forma nova, mas que tem dado muito certo, apesar que o custo é muito enorme para começar a coordenar essa disciplina. Tem que gastar uma energia grande por causa de padronização de avaliações, de literatura de abordagens dentro do conteúdo, enfim. Mas é um ponto que eu acho que o nosso curso também buscou, em parte, para melhorar a qualidade da abordagem dos conteúdos e parte também para atender a falta de docentes com mais experiência e com domínio consistente do conteúdo de teoria das organizações, que é bastante vasto. Também uma coisa que eu não falei antes, mas que é importante, em TO nós fizemos uma mudança que foi começar a escolher teorias das organizações e abordagens que retratassem as formas mais recorrentes de como a teoria das organizações trabalha com a questão ambiental, de um modo geral. Então, teorias, por exemplo, a teoria de Weber, de modernização, a teoria Max Weber, a teoria de ecologia das organizações, a teoria neostitucionalista, a teoria de transação de custos, enfim. E algumas teorias também mais recentes, as teorias críticas, que permitem uma abordagem melhor, digamos assim, ou mais recorrente da questão da sustentabilidade. Então, não é só dar uma TO genérica, mas dar uma TO que permitisse um debate mais fácil, digamos assim, no primeiro momento. Aqui são as disciplinas optativas, são várias, já foram revistas também no novo regimento nosso. E aqui eu vou entrar um pouco mais na questão agora política do programa, da proposta político-pedagógica, vamos falar assim. Esse foi o objetivo inicial que nós colocamos lá em 2009 e que, de certa forma, ainda eu acho que ele corresponde bem ao que nós estamos fazendo. Então, a ideia é contribuir para o campo de estudos organizacionais, isso é bem importante, para a gente não esquecer que a gente fala sempre isso no curso, o nosso curso não é sociologia, nosso curso tem que fazer o debate dentro do campo da teoria das organizações, relacionando temas sempre de gestão, organizações e sustentabilidade, e, principalmente, privilegiando diferentes paradigmas e a abordagem multidisciplinar. Está muito vindo ao encontro da discussão de hoje, mas isso até me surpreendeu. Eu não lembrava que estava tão alinhado com a proposta que a gente acabou desenvolvendo. Então, eu quero dizer assim, que tem duas coisas que são bem importantes para nós, desde o começo. Primeiro, uma abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar. Sinceramente, eu não coloquei inter, tenho uma dificuldade, às vezes coloco multi, inter, porque nós não tivemos, até esse momento, tempo para pensar, teorizar sobre isso, ver até onde avançou. Existem evidências bem fortes de que nós fizemos isso em vários projetos de pesquisa e também na sala de aula e nas reuniões. Essa diversidade de áreas de conhecimento, de paradigmas, torna o programa um lugar sempre meio explosivo, no sentido assim de ser muito tenso a relação, por exemplo, ideológica que existe, mas uma tensão criativa, assim, ninguém foi para o tapa ainda, por pouco, mas assim
desencadeamos um processo que ele tem uma riqueza própria, não necessariamente não leva a síntese, mas leva, eu acho, a um respeito pelo outro, e, mais importante, a questão da legitimidade do outro, né? De dizer, de falar e também de ter posições. Isso parece muito óbvio e recorrente num curso de ciências sociais, não é? Que a diferença é cotidiana. Num curso de gestão ou administração, isso é quase uma heresia, né? Ou seja, é quase provocar uma revolução, né? Então, você vive pequenas revoluções, todos, né? Enfim, nas bancas, nas reuniões de colegiado, nas disciplinas. E isso foi uma coisa muito nova para a gente, conviver com isso, né? E tentar buscar algum nível de compartilhamento ou de objetivo comum, né? Coletivo, para além desses debates, né? Isso, eu acho, foi a grande conquista que nós fizemos, não é? E de aceitar que tinham coisas que estavam acima das diferenças, não é? E aí houve um respeito com o tempo sobre isso. Outra questão também é respeitar a questão multiparadigmática, né? Eu acho isso muito importante. Quero até fazer aqui uma provocação, vi o debate de manhã, pouco se falou, eu acho que se chamou atenção para isso, mas eu acredito que talvez tão importante quanto ser interdisciplinar, talvez mais importante, né, é também ser multiparadigmático. Eu acho que essas diferenças, inclusive, de paradigmas, é que permitem a comunicação entre diversas ciências, né? Eu acho que, no nível paradigmático, o nível de compreensão, não é muito maior. E talvez, até por trabalhar com sustentabilidade e não pensar isso distante do conceito de democracia, né, que eu acho que é outro valor fundamental, que a gente tem que preservar na formação dos alunos, não é? Inclusive isso nos trabalhos que nós fazemos, porque não há como discutir sustentabilidade, até a partir do entendimento que nós temos, né, que é consenso, aliás, a partir, né, de um único paradigma ou de um único pensamento. Que, aliás, esse único que é o mais forte, que é o mais poderoso, né, é uma das causas principais, né, de onde nós nos encontramos. Então, assim, não é dizer que esse paradigma que é hegemônico, né, sei lá o nome que se dê para ele, que ele não tem nada a contribuir. Jamais isso foi discutido, ou seja, não é esse o ponto. O nível da mudança, o grau de mudança que é necessário, é justamente o campo aberto hoje para o debate. Então, eu, meio que nessa provocação, falei isso, né, que para nós tem sido muito rico manter essa diversidade e ver como, com isso, se ampliam as possibilidades de cooperação e de discussão entre áreas de conhecimento, né, e entre, também, formas de ver o mundo, né, e de que mundo que nós queremos, não é, a priori. Eu tenho aqui um entendimento que eu acho que eu estou até aqui, né, aqui eu tomei alguma liberdade, nós não temos essa discussão, no nosso curso é proibido definir conceitos, né? A gente entende que ainda não tem um nível de discussão aprofundado para ter conceitos. Admitimos que existe uma noção de sustentabilidade, admitimos também que existe, né, um fenômeno histórico chamado sustentabilidade, que é complexo, conflituoso, multi- e interdisciplinar, enfim. Não é? Eu acho que isso a gente concorda. Também que ele é um campo legítimo de disputas, né, entre diversas vertentes. Portanto, ele remete à necessidade de uma diversidade paradigmática, né, ou de uma abordagem multiparadigmática. Multi não quer dizer, né, que esses paradigmas vão cooperar de uma forma tranquila, né, mas que eles têm o direito, né, de se desenvolverem e de terem seus argumentos e de falarem, né, publicamente as suas posições. E também, por último, a questão, né, micro e macro societária, né, da sustentabilidade. Isso é uma questão bem importante para nós da DM, na medida que nós somos, né, digamos que 97% nos especializamos na visão micro. E essa grande contribuição, talvez, de outros paradigmas e dessa troca, é descobrir que existe mais de um nível importante nas análises, nas considerações, né, talvez tenha até mais do que dois, enfim. Mas é um debate que eu acho que é uma ideia que também está presente no nosso entendimento. Eu vou agora falar aqui de algumas ações que nós estamos fazendo, tá? Eu acho que algumas que eu identifiquei, principalmente, Janete, né, com a questão mais interdisciplinar. Mas, de novo, nós não conseguimos separar isso. Depois, eu sei que você estava pensando em algo mais para a sustentabilidade, mas também me foquei mais na questão do tema do evento. Eu acho que o nosso curso, nesse movimento de multi- e interdisciplinaridade, ele acabou tomando um caminho, né, se aproximando mais das ciências sociais, né,
e das ciências sociais aplicadas primeiro e depois ciências sociais, sobretudo, né, nesses 4 anos, da sociologia, da ciência política e da sociologia ambiental. Né? Eu, assim, sou um defensor. Aliás, meu professor de sociologia ambiental foi o professor Jacob, né, com quem aprendi muito, enfim, muitos textos uso hoje. Né, os alunos vão à loucura com o Beck, né, mesmo assim, eles vão à loucura porque eles vêm, né, de uma graduação que nunca teve uma leitura mais elaborada sobre a própria crise ambiental. Eles veem como as coisas estão frágeis, né, como tudo essas ideias se desmancham no ar, essas certezas, né, e essas leituras provocam muitas mudanças, né, assim, na forma como eles veem esse problema ou como viam antes. Então, recentemente, nós estamos dialogando com as ciências também naturais, né, com a biologia, que para nós está sendo também um passo importante, mas ainda o movimento mais importante nesses 4 anos, né, foram nesse sentido. Outro ponto importante que nós decidimos na semana passada foi solicitar a mudança de área de consideração, de gestão e sustentabilidade para organizações e sustentabilidade. Para nós começou a ficar muito pequena a caixinha, né, e alguns professores estavam tendo problemas para trabalhar com gestão, sobretudo os professores de fora e professores da psicologia, enfim, também da comunicação, professores da sociologia, mas também os docentes que trabalhavam numa perspectiva mais macro-societária. Então, essa foi uma mudança que ainda não foi aprovada, mas que reflete uma tendência de ampliação, né, do campo. Outra coisa importante, então, a atração de docentes e discentes de outras áreas de conhecimento. Nós estamos divulgando o curso muito... Está em cima? Vou passar rápido, então. Nós mudamos o teste da ANPAD, para nós isso foi muito importante, então nós mudamos o teste de seleção, a ANPAD deixou de ter corte, né? A ANPAD passou a ser um teste classificatório, porque nós estávamos impedindo que alunos de outras áreas tentassem. Né? Na proposta, como a maior parte dos programas utilizam, a linha de corte era dada pela ANPAD. Então, os alunos de outras áreas, né, acabavam nem indo para a entrevista, nem para a prova escrita. Então, nós agora invertemos, ficou a prova e ficou no final. Né, e isso também mudamos os textos, são mais genéricos, não são textos tão específicos da área, e com isso esperamos também, enfim, ampliar o número de alunos que estão procurando para garantir essa diversidade. O que eu já falei, né, passaram a ser ofertadas por mais de um docente. Nós estamos participando ativamente da criação de um núcleo interdisciplinar de gestão pública, com docentes e profissionais de várias áreas, alunos, né, da economia, serviço social, educação. É nesse núcleo que o projeto de custos é desenvolvido, né, entre outros projetos que nós trabalhamos, como transparência na informação pública, enfim. Nós também temos um seminário, já tem o 3º e 4º ano, agora eu acho que é o 4º ano esse ano agora, que discute questões comuns, né, nas ciências sociais aplicadas, relacionadas à questão interdisciplinar. E também programas de estabilidade socioeconômica. Esse é um projeto sensacional, feito junto com o Ministério Público Federal, lá na região, que era um programa originado de uma indenização que os índios caingangues receberam. Os caingangues receberam por uma devastação que a Copel, que a energia elétrica fez, assim, há muitos anos atrás. Eram quase 20 milhões de reais que deveriam ser aplicados nessa comunidade. Enfim, depois também dá para falar mais sobre isso. E nós lançamos, ano passado, uma revista chamada Organizações e Sustentabilidade, né, que é uma revista bem interessante. E, por último, como ação, pessoal, a gente está montando uma rede de programas que trabalhem a questão da sustentabilidade e temas afins, com a ênfase na ideia de território. Né? É uma outra discussão recente também que estamos fazendo. Em função do tempo, eu vou entrar rapidamente na questão dos desafios. Como já foi dito, né, antes, os aspectos institucionais que dificultam a ou a multidisciplinaridade são enormes. Eu quero citar só um, que é a pressão do Conselho Regional, né, de administração, lá em Londrina, enfim, que impede, muitas vezes, que a gente abra o concurso para outras áreas. Também existe corporativismo dos professores, enfim, isso impede, cria um trabalho enorme para a gente, ter que buscar docentes em outros departamentos, em áreas que já poderiam ter já há muito tempo, já superaram. As universidades privadas, nesse sentido, têm muita vantagem, porque têm maior facilidade, né? Nas públicas, a gente tem um problema sério. E também, na questão, eu acho que é fundamental também começar, né, Janete, começar a fazer um movimento para que a CAPES defina mais claramente, né, o que entende por programas interdisciplinares na nossa área. Então, nós temos hoje uma definição genérica para todas as áreas, mas não temos critérios claros, não temos, né, nem o entendimento conceitual mínimo para que
saibamos como vamos ser analisados e avaliados durante as avaliações trienais. E isso é um problema sério. Eu tenho visto na nossa avaliação que são docentes que não conhecem esses programas e avaliam com critérios tradicionais, né? Aliás, a nossa área é bastante fechada a essas iniciativas. Então, eu acho que tem que começar também um movimento em relação à CAFES, para que a gente comece a ter critérios e que chamem, né, os programas que trabalhem nessa linha para dialogar. Sim, outro ponto já foi falado aqui, né, que é a qualidade de ensino da graduação e do mestrado. É uma questão central, não tem debate. Hoje a gente está alfabetizando aluno no mestrado, né? Assim, eu acho que isso é uma questão seríssima, o ensino básico não está funcionando e tem vários problemas com relação a isso. Nós criamos 2 programas lá, 2 ações interessantes. Um é o projeto de estudos avançados, que nós botamos graduandos e mestrandos para trabalhar em projetos, e os mestrandos são tutores, e com isso introduzimos leituras mais críticas, mais sólidas, pensando até em preparar algum grupo de alunos, né, para tentar fazer o mestrado. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa é nós iniciamos um trabalho de melhorar a qualidade das ementas das disciplinas de graduação, né, introduzindo mais discussões sobre sustentabilidade, sobre teoria das organizações, enfim, tentando interferir na formação da graduação. Aqui, já entrando numa questão mais também epistemológica, pessoal, uma coisa que a gente sente é que existe uma hierarquia de ciências, né, e a nossa está na ponta, né, oposta às ciências duras, ou ciências, né, que são tidas como mais sérias. Então, assim, eu acho que essa condição de ser ciência aplicada, a gente discute muito pouco, né? Ser ciência aplicada tem um monte de implicações, né? E isso acaba afetando muito a nossa condição, inclusive, e credibilidade na produção do conhecimento. Então, eu falo isso porque, em geral, a gente tem uma formação teórica bastante frágil, né? E quando a gente pensa em trocar com outras áreas, é fundamental que a gente pense que nós temos que levar ideias, teorias consistentes, né? Nós não podemos estabelecer relações sólidas com outras áreas se nós não tivermos uma formação, tanto do mestrado, né, como em pesquisa, como em graduação, que sejam mais consistentes. Então, acho que um desafio nosso é melhorar a qualidade urgentemente, começar a trabalhar, né, com teorias, para que nós possamos também ser respeitados de uma forma diferente, vistos de uma forma diferente, e não apenas como pessoas que se apropriam de conhecimento alheio para ganhar dinheiro, para aumentar a eficiência e produção, né? Nós temos esse dilema na área, né, sério, de uma visão bastante aplicada, de uma visão, né, que tenta fazer um trabalho mais científico, não sei lá exatamente o que é isso, né, mas trabalhos mais sem a pretensão de ser aplicado, mas de produção de conhecimento básico. E isso, para nós, enfim, é uma coisa que temos que arrumar dentro de casa. Não adianta reclamar muito, né, para fora. Já quase fechando. Esse dilema aparece muito no mestrado, que é o dilema da formação básica, teórica e formação operacional. Não é? Nós tomamos uma decisão no nosso programa que nós vamos apostar na formação básica, né? Formação básica é formação teórica, né, sociológica, para compreensão, né, epistemológica, para compreensão, né, e a produção de alunos com formação mais sólida, né? A ideia de que não temos, falado antes aqui, que não temos docentes bons, esses docentes passam por nós, né? Nós formamos docentes. Eu acho que faltou fechar o ciclo aqui, né? Dizer, olha, esse aluno do ensino básico vai virar professor um dia, e ele vai virar um professor um dia, né, do jeito que vier. Os mestrados não são capazes de reduzir, né, a demanda, a oferta de vagas, porque senão eles fecham, eles acabam escolhendo os menos piores, não é? E em alguns lugares, obviamente, que universidades grandes têm muito mais procura, portanto, pode escolher melhor, mas isso é um problema aqui no Brasil, está afetando quase todas as universidades. E nós nos vemos um dilema, ou de continuar nessa formação operacional, ou começar a parar o ciclo, dizer, olha, para um pouco, né, vamos gastar esses 2 anos para rever, não é? E eu digo, quando eu falo rever, é ensinar a escrever de forma científica, clara, né? Ensinar a ler textos, interpretar textos, e está acontecendo isso, pelo que eu converso em muitos lugares, né? Então, acho que isso, a gente não vai poder aumentar o curso, né, a duração do curso, isso vai ser impossível,
mas eu acho que esse dilema está muito incutido nos docentes, que têm uma resistência muito grande, por exemplo, a fazer dissertações com cunho teórico. Parece que é uma lei natural, tem que fazer trabalho empírico. Então, os alunos mal sabem trabalhar com conceitos abstratos, né? E já enfiam ele em campo para coletar um dado lá para deixar a pesquisa inédita ou, né, uma pesquisa peculiar, como se isso fosse o único critério de importância. Então, a gente está defendendo essa tese que vamos fazer trabalhos teóricos, nós podemos pensar, podemos fazer também trabalhos que nessa divisão social, né, acadêmica, não fique só a parte mais fraca, né, ou a parte menos, né, cientificamente valorizada. Aqui eu coloquei um termo que é um problema que nós temos muito, né, eu chamei aqui de migrações, partidas e retornos, né, que é sobre estar na linha, né, das organizações de estabilidade. Quando eu falo em migrações, penso nos docentes que vêm de outras áreas, estão no nosso programa, têm problemas muito sérios para publicar, problemas sérios para entender o que nós fazemos, sobretudo da psicologia, enfim, é uma resistência grande, né, para se adequar à organização como recorte de realidade, e partir da dificuldade que temos de levar professores da área para estudarem sustentabilidade, o que foi falado de manhã é muito verdade. Há, na visão de muitos docentes, uma visão de que o assunto é extremamente árido, não é? É um tema que eles não têm controle, que eles dependem muito de outras áreas de conhecimento. Portanto, é um tema que não é tão desejado, não é? Então, nós temos que empurrar alguns docentes para começarem a pesquisar nessa linha. E o problema dos retornos, né? Que aí temos aqueles que vão para a sociologia, ciência política, ou para a economia e não voltam mais para discutir a teoria das organizações, né? Então, eu vejo que nessa experiência tinha muito isso, né, de ser um pouco o braço forte, de ficar dando a linha, puxando, empurrando, enfim. E é um desafio que quem for coordenar um programa, né, como esse vai ter todos os dias. Eu acho que outro problema que eu quero, o último ponto, se eu não me engano, para a tranquilidade da Janete, eu vou... Estou sem o teclado aqui, deixa eu passar aqui rápido. Aqui, esse ponto, né? Esse ponto tem a ver com o entendimento que nós temos, que nós, enfim, para o bem e para o mal, na modernidade, criamos uma epistemologia que é excludente. Isso é um ponto importante, não é? Então, um desafio nosso tem sido ampliar, né, o conceito de organizações que nós devemos estudar. Não só porque têm um direito por existirem, né, e serem organizações que são, né, que também pagam impostos para a universidade pública, são também fenômenos que estariam, portanto, que deveriam ser abarcados por uma instituição de pesquisa, mas também porque essas novas organizações, novas lógicas, né, que trabalham sobre uma lógica dialógica, por exemplo, essa miríade de organizações que não são estudadas ou muito pouco, né? Há um monopólio de estudos, sobretudo de estudos de empresas, e bem menos de organizações públicas. Então, nós temos muito uma preocupação de inclusão de novas demandas, ou seja, por que ninguém estuda o MST? Por que ninguém estuda o projeto de sustentabilidade do MST, né? Que é interessantíssimo, aliás. Não é? Ou seja, há uma exclusão deliberada de certas formas de organização que teriam alternativas, que têm alternativas muito mais inovadoras, digamos assim, né? E que faz parte justamente desse reducionismo que se operou, né, no Ocidente inteiro, não só aqui, mas é incrível, às vezes, descobrir que o MST é mais estudado por outros países do que por nós, né, como fenômeno dos maiores movimentos históricos, né, sociais de todos os tempos. Então, é só um exemplo, mas 12 tribos, né, economia solidária, várias organizações que ainda são muito excluídas do processo, né, de pesquisa e de ensino nas universidades. O que eu acho que a universidade traz de mais rico é essa possibilidade de transcender barreiras de idade. Você tem na universidade gente de todas as idades, barreiras geográficas, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem contato com o mundo inteiro e tem possibilidades que outras instituições não têm do mesmo jeito. Bom, por outro lado, eu acho que a sustentabilidade, ela oferece, e aí eu acho que a fala do professor Benilson pontuou muitas dessas coisas, ela oferece uma oportunidade de confrontar os valores essenciais da universidade.
né? Então, quais são as práticas, a pedagogia, a forma como ela usa recurso, as relações que ela mantém com a comunidade. E, nesse sentido, nesse confronto, também ser catalítico para uma mudança institucional, certo? Porque, na verdade, vai causando um desconforto tão grande, conforme esses confrontos vão acontecendo, que isso acaba ajudando nessa mudança institucional e nessa transição para novas formas de conhecimento. Bom, o Programa Metodista Sustentável, ele começa em 2008, na verdade, quando a gente discute o nosso projeto pedagógico institucional e coloca sustentabilidade como um dos temas transversais da universidade. E, ao colocar sustentabilidade como um desses temas transversais, a gente decide introduzir transversalmente em todos os cursos de graduação e nas operações da universidade. Vocês vejam que a loucura não foi pequena, certo? Porque isso está no PPI de 2008 a 2013, no PPI novo também, já mais consolidado. Então, a loucura não foi pequena. Só um pouquinho da Universidade Metodista de São Paulo, ela tem 3 campos, todos localizados em São Bernardo do Campo, né? 44 cursos de graduação, 23 mil estudantes, 1.000 estudantes de pós-graduação, lato sensu, temos 5 programas de estrito sensu, com doutorado, mestrado e doutorado, 1.600 funcionários, 537 professores, 242 estagiários. Essa é uma foto do dia do lançamento do programa, que ocorreu em 2009. Bom, então, em 2008, então, nós lançamos o nosso projeto político-pedagógico institucional com a ideia dessa inserção transversal de sustentabilidade e criamos um comitê. Isso foi lançado em novembro de 2008, depois de uma ampla discussão na universidade, e criamos um comitê de sustentabilidade já em dezembro de 2008. E aí a gente criou o programa. A ideia de criação do programa, e assim, eu acho que de tudo que eu vou falar, e essa foi realmente, para mim, um dos grandes, e para nós todos que participamos do processo desde o início, um dos grandes paradigmas a serem vencidos, é o fato do programa inteiro ser e adotar a cocriação. Então, o comitê chegava muitas vezes e falava assim, por exemplo, para o reitor ou para a exposição para os demais: tá, então, como é que essa etapa nós já entendemos, e a próxima como vai ser? E a gente falava assim: então, a gente não sabe. A gente não sabe como, a gente tem uma meta, claro que a gente tem uma meta, a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar, mas a forma como a gente vai chegar vai ser cocriada. E se a cocriação, já quando se coloca de tal forma que já sabe como vai ser feito, então você não tem espaço de cocriação. Então, romper com isso não foi uma coisa fácil. Eu posso dizer para vocês que, assim, graças a Deus, nós contamos muito com a compreensão de reitorias, de pró-reitorias, porque aquele pensamento de, tá, então, semestre que vem tem o quê? E o próximo o quê? E o outro o quê? Né? Aquela coisa de planos de meta e tudo mais, com cocriação, vocês sabem que não trabalha-se da mesma forma. Então, a gente teve essa janela de oportunidade, até porque a proposta que a gente fez foi uma proposta bastante ambiciosa, né? Bastante temerária, eu diria. Né? E aí a gente dividiu, na verdade esse dividiu é meio falso, porque não é uma divisão de fato, mas a gente olhou para algumas coisas que eram estruturais. E o que a gente está chamando de estruturais? Vamos escolher 3 temas, principalmente. Trabalhamos com água, trabalhamos com energia, inicialmente, trabalhamos em como a universidade emitia gases de efeito estufa. E aí vamos olhar um pouco dessa pegada ecológica da universidade, porque a gente entendia que não adiantava a gente começar a trabalhar com sustentabilidade e o aluno sair na universidade, ver água sendo desperdiçada, ver energia sendo desperdiçada, vendo as coisas realmente não acontecendo de fato lá dentro. E um programa educacional. Então, como que a gente vai introduzir a sustentabilidade transversalmente nos cursos de graduação? O diagnóstico estrutural, eu tenho a dizer para vocês que, na verdade, apesar de mudar hábitos ser alguma coisa muito complexa, fazer esse diagnóstico não é tão complexo assim. Né? Mas,
os conceitos principais dos quais a gente partiu foi esse. Primeiro, o reconhecimento pelos administradores dos impactos causados pela universidade. Isso parece a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente sabe que não é. A universidade, ela se coloca também num lugar privilegiado em relação à sociedade, é a Torre de Marfim, eu acho que é uma Torre de Marfim. Então, a gente não olha para o próprio umbigo nos impactos que a gente mesmo causa. A gente acha que a gente não causa impactos. Redução desses impactos é de interesse da instituição. Isso também parece óbvio, mas não é, tá certo? Então, não é... às vezes, por exemplo, a gente vê nas empresas, tá, a redução é de interesse porque diminui o custo do produto final, tem todos os cálculos, as planilhas. Às vezes isso não é tão claro numa instituição de educação, mas é muito claro quando você quer o walk your talk, você quer que a sua conduta espelhe o que você ensina. Os impactos vão além da geração de lixo, e assim as estratégias têm que ir além de reciclagem. Vocês viram que a gente, de cara, evitou o tema lixo. Hoje nós já trabalhamos com resíduos químicos, fazemos uma série de outros trabalhos, mas de cara a gente evitou a questão do lixo, porque senão ia ficar uma coisa assim, não, nós já vamos então implantar um programa de reciclagem. E as coisas acabam ali. Algumas estratégias economizam dinheiro, outras reduzem impacto, e outras ainda não têm nenhum desses dois efeitos. Porque tem um efeito de educação, tem um efeito de formação. E, às vezes, isso na cabeça de quem administra não é muito fácil de entender. Porque também produzem efeitos de longo prazo sobre a saúde, segurança e meio ambiente. E as soluções requerem mudanças nas formas correntes de operar. E aí eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu, uma das barreiras que a gente vem conseguindo trabalhar adequadamente, é a separação que a gente tem entre o corpo administrativo das instituições e o corpo docente. Eu acho que todos nós aqui que somos de instituições de ensino superior, a gente não sabe direito como que o corpo administrativo garante as condições que a gente tem para trabalhar, e eles também não sabem direito o que a gente faz. E aí, esse ato a gente conseguiu ir aos poucos diminuindo. Não vou dizer para vocês que a gente rompeu isso. Não, a gente está trabalhando nisso. A gente já teve trabalhos em conjunto do corpo administrativo com o corpo docente, entendendo mais os limites e como que cada um deles opera. Bom, é claro que desse diagnóstico surgiu um plano de mitigação. Esse plano de mitigação tem uma série de informes, tem uma série de coisas que eu não trouxe, mas depois eu posso compartilhar com quem quiser. Eu achei que não era muito o foco daqui. E o lado educacional. O lado educacional, a gente decidiu fazer uma construção realmente bottom-up, considerando as experiências e os caminhos que já existiam dentro da universidade. Para isso, a gente entendeu que, se a gente quer que sustentabilidade esteja como um eixo dentro dos cursos de graduação, a gente não pode simplesmente criar uma nova disciplina chamada sustentabilidade. E que, na verdade, a gente deveria introduzir sustentabilidade nos currículos vigentes dos cursos de graduação. E aí começa todo o problema de como fazer isso. Principalmente quando a gente olha, eu acho que assim, em administração, às vezes a gente reconhece uma série de linhas até que trabalham com sustentabilidade. Mas em fisioterapia, quais são as linhas que trabalham com sustentabilidade? Tem tantas, em medicina veterinária, tantas áreas que você fala assim, tá, e aonde? Né? E aí, como que a gente faz isso? Então, a gente decidiu partir, primeiro entender. E a outra coisa que a gente não queria, eu acho que os currículos, nossos currículos, eles já estão cheios, por demais. Acrescentar mais uma coisa num currículo cheio não traz mudança alguma no nosso ponto de vista. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos, então, trabalhar com o que a gente tinha, e, para isso, a gente fez todo um trabalho com diretores e coordenadores. Nós fizemos todo um mapeamento de todos os currículos da universidade em conjunto para saber
qual era o caminho formativo daquele currículo que levava, que a gente poderia pensar em introduzir essa temática de sustentabilidade. Esse trabalho foi um trabalho muito rico, trouxe muito mais, como que eu posso dizer, a gente aprendeu outras coisas que a gente não pensava que a gente ia aprender. A primeira delas, a gente viu como todas as faculdades poderiam estar unidas e os cursos estariam unidos. E ninguém tinha essa dimensão. No início, quando a gente começou a discutir dentro de cada faculdade, a gente foi fazendo esses mapas de percursos formativos. De repente, e a gente foi fazendo isso com todas as faculdades ao mesmo tempo, as faculdades queriam ver umas das outras, e a gente foi vendo os links entre as faculdades, e isso ficou uma coisa muito interessante e muito rica. A gente publicou esses mapas para todo mundo se enxergar e ver aonde que você tinha conexões. Bom, e aí qual era a ideia? Tá, então a gente vai começar a trabalhar com sustentabilidade. Quem vão ser os professores que vão trabalhar com sustentabilidade no primeiro semestre de 2010? E aí a gente definiu os percursos formativos, isso foi discutido com o diretor, coordenador, mas o coordenador levava para a reunião de colegiado, trazia a opinião dos professores, não foi um processo assim rápido, né? E aí a gente já sabia quais eram os percursos formativos e a gente já sabia quais eram os professores que estavam nesses percursos formativos. E aí a gente falou, ok, tá, e como que a gente vai fazer? A gente vai chegar para eles e vai falar assim, então amanhã, a partir do próximo semestre, vocês vão dar aula de sustentabilidade também. Vocês têm que incluir sustentabilidade no currículo de vocês. Então, a gente decidiu que não ia fazer dessa forma também. A gente decidiu fazer um programa de formação de lideranças em educação para a sustentabilidade e convidamos 75 professores, na verdade, foram 78 professores para iniciar esse programa com a gente, da universidade inteira, de todos os cursos. Para nossa grande felicidade, dos 78 convites, 75 pessoas aceitaram. As 3 pessoas que não aceitaram vieram depois, porque estavam envolvidas em outras coisas. E aí nós começamos o programa. E esse programa de formação de lideranças, ele começou a trabalhar com a ideia de que sustentabilidade, qual é a definição de sustentabilidade que a nossa universidade vai trabalhar? Como a gente enxerga a sustentabilidade? E como a gente enxerga a insustentabilidade que a nossa formação profissional produz. Então, começar a olhar para o próprio umbigo, cada profissional de cada área, e entender qual era o seu papel, qual era o papel de cada profissional na produção da insustentabilidade da forma que a gente vive, e olhar para que sustentabilidade a gente queria, porque é difícil achar uma definição de sustentabilidade, né? E tem milhares, né, hoje em dia, né? E alguma que seja realmente, que fale realmente ao coração da gente, ao que a gente realmente quer fazer. A gente chegou nisso e esse curso era um curso muito não era um curso, é uma formação de lideranças, era um espaço aberto de discussão. Eu brinco que o trabalho de formatura do curso era trazer o programa do próximo semestre já com as propostas de sustentabilidade juntas. Então, a gente foi criando juntos, todos juntos, o que seria este novo programa. Para nossa surpresa, quando a gente era um programa de 8 semanas, 40 horas, quando a gente chegou no término desse programa, a gente falou assim, e agora, vamos parar? Aí os professores falaram assim, não, a gente não quer parar, a gente quer um outro programa que a gente quer ensinar a sustentabilidade de uma forma diferente. A gente quer novas ferramentas, tal, e a gente acabou fazendo esse novo programa com novas ferramentas para ensinar a sustentabilidade. E aí a gente falou assim, e agora, vamos parar? E terminou? Então, não, a gente quer um espaço onde a gente continue discutindo as experiências, porque o que aconteceu lá foi muito rico. Todos nós temos uma vantagem na nossa universidade. Nós começamos, a universidade, ela começa com o curso de teologia em 1938. Mas ela se consolida como faculdade, na verdade, com vários cursos, em 1970. E como universidade, em 1997. E aí começa uma expansão de cursos grande, realmente, que essa expansão vai até uns 2004, 2005. Então, a gente é relativamente novo. As áreas se conversam muito, tem muitas instâncias de discussão. Não está tão fechado os espaços. Isso foi uma vantagem muito grande. E aí,
o que aconteceu é que, de repente, a gente tinha numa mesma sala teólogos, profissionais da área da saúde, profissionais da área de administração, profissional da área de comunicação. Era uma energia, uma coisa de discussão. Não, mas por que a gente não faz? E todo mundo empenhado realmente em construir esse caminho em conjunto. E aí as pessoas não queriam mais ficar cada uma na sua igrejinha, certo? Nossa igrejinha, falando numa instituição profissional, não tem esse sentido, né, Janete? Aqui a gente tem o quadro de formandos. Na verdade, não é de 2009 a 2010, 2009 a 2010. Em 2011, a gente teve a seguinte demanda das pessoas. Eles falaram assim, olha, a gente está aprendendo um monte, a gente fez um monte de coisa, isso foi evoluindo. Hoje a gente tem 250 e poucos professores já que passaram pelo programa, lideranças administrativas todas já passaram pelo programa. Então, e de repente eles chegaram para a gente e falaram assim, olha, está maravilhoso, está muito legal, mas eu queria que o diretor e o pró-reitor e o reitor sentassem para fazer esse programa, porque as nossas maiores dificuldades estão neles. E a gente propôs esse programa para reitor, pró-reitor e diretor. O reitor não sentou, mas os pró-reitores todos vieram, e os diretores todos vieram. E eu vou dizer para vocês que não foi uma coisa fácil. Mas a gente conseguiu fazer um programa com eles, eles conseguiram enxergar uma série de coisas, inclusive os gargalos que eles estavam criando para o programa, o que foi muito interessante. Bom, tudo isso acabou resultando essa vontade de trabalhar junto, e aí começaram uma série de trabalhos de pesquisa dentro da graduação, uma série de trabalhos em conjunto, gente que já começou a se conhecer e falar assim, não, vamos trabalhar junto, não, mas olha, tem isso daqui que pode ser feito. Isso acabou criando e sendo a raiz da implantação do Centro de Sustentabilidade, que aconteceu agora. Na verdade, a gente começou a trabalhar em agosto do ano passado, mas a gente inaugurou a nossa sede em fevereiro desse ano. Esse mural é o mural da sede, foi feito por grafiteiros de São Bernardo, mostra um pouco do que é a Mata Atlântica de São Bernardo, e a ideia de ter um índio é a ideia de ter a diversidade de culturas mesmo. E aí a gente se juntou nesse Centro de Sustentabilidade. Esse Centro de Sustentabilidade, para vocês terem ideia, nós temos 25 professores. De que áreas? Todas. Não tem de uma única área, tem de todas as áreas da universidade. Só professores? Não, alunos. Só professores e alunos? Não, agora a gente está com pessoas que vêm de fora, porque a gente tem alguns grupos de estudo, aí, de repente, alguém fica sabendo da Prefeitura de São Bernardo, da Prefeitura de Santo André, a gente quer participar, então vem. Então, eu costumo brincar que o Centro de Sustentabilidade é a casa da Mãe Joana, ou seja, pode vir, entrar e ficar. Lá, nenhuma das estruturas, a gente não tem uma mesa que seja... Você olha e fala assim, essa deve ser a mesa de alguém. É tudo coletivo, tudo de uso coletivo. E o que a gente está criando agora, e acho que assim tem uma clareza grande no que a gente está fazendo, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que o que a gente chama de sustentabilidade hoje é uma série de formas de reduzir insustentabilidade. Então, você trabalha a partir do mal feito, né? Então, você tem um monte de coisa para corrigir. Então, você vai trabalhando na correção. Só que, ao trabalhar na correção, você, na verdade, não se dedica à criação de uma nova sociedade. A criação, realmente, de um novo paradigma de sociedade. E a gente, eu não estou dizendo que a gente não precisa diminuir a insustentabilidade. Eu acho que a gente tem que diminuir a insustentabilidade. Mas a gente tem que ter clareza que a gente tem que buscar um novo paradigma de sociedade. E a gente está seguindo muito a linha do florescimento, e com isso a gente a gente pensa em todas as dimensões do nosso trabalho, de não só diminuir a insustentabilidade, mas como que a gente traz florescimento, ou como que a gente traz essa nova sociedade à tona. Hoje nós temos, com essas 25 pessoas, um total de 12 pesquisas, projetos de pesquisa e extensão, e algumas coisas que eu não sei dizer para vocês, e eu vou declarar aqui candidamente, que eu não sei como chamam, porque não são projetos de pesquisa, não são projetos de extensão, mas são campos de experimentação.
Então, nós começamos, por exemplo, agora um grupo de estudos em consciência corporal, porque a gente achou importante começar a trabalhar com essa questão, porque o corpo sempre fica fora de tudo. Então, a gente começou um grupo de estudos de consciência corporal. A gente tem projetos, a gente tem uma linha muito forte na nossa universidade com a economia solidária. Então, a gente está fazendo uma série de projetos de como a gente aproxima o melhor da economia solidária, com algumas coisas interessantes da economia verde, da prosperidade sem crescimento, e como que a gente aproxima essas duas linhas, já trabalhando com a comunidade. Então, a gente tem uma série de trabalhos que a gente está fazendo já com comunidades. A comunidade dos quilombolas de Barra do Rio do Turvo, com a comunidade lá de uma das nossas, do Montanhão, que é um dos nossos trabalhos mais antigos, né? Uma das áreas que a gente trabalha já há mais tempo. A gente tem trabalhos em áreas de novas tecnologias, e essas novas tecnologias, os trabalhos também não são tão fáceis, porque a gente decidiu trabalhar com biomimética. E a gente decidiu trabalhar com biomimética pegando como exemplo as matas que estão nas proximidades da nossa região, uma vez que São Bernardo do Campo tem 54% do seu território coberto por Mata Atlântica, coisa que a maior parte das pessoas desconhece, inclusive quem mora lá. Então, a gente tem ali algumas linhas de trabalho de pesquisa nesta área. E aí estão surgindo as coisas assim mais interessantes do mundo, porque nesse laboratório de biomimética, esta semana veio, nós temos um dos nossos professores que trabalha com a gente no centro, é de inteligência artificial. E aí ele estava começando a fazer um laboratório de robótica, ele falou assim, não vamos fazer separado, vamos fazer biomimética, vamos fazer robótica com biomimética. Então vai surgindo as coisas. As coisas aparecem simplesmente com essa abertura que eu acho que se criou dentro da universidade, essa ideia de que é possível fazer junto e esse espaço de criação mesmo. Eu falo que assim, o meu papel nessa história é segurar o container, né? É garantir esse espaço de criação coletiva. E esse espaço de criação coletiva está trazendo para a gente uma série de resultados, por enquanto. E se vocês me perguntarem, para onde vocês vão? Exatamente não tenho a menor ideia. E é muito bom não ter a menor ideia, porque quando você não tem a menor ideia, tudo pode acontecer. Mas a gente sabe que nós temos 3 linhas. Nós temos uma linha de negócios sustentáveis, onde a gente quer unir essa questão da economia solidária com a economia verde, uma linha de novas tecnologias, mas trabalhando com a área de biomimética, que é realmente alguma coisa bem complexa para a gente está apanhando, mas estamos conseguindo achar os caminhos, já estamos com algumas coisas até bem adiantadas, e a terceira linha, que é a área de educação para a sustentabilidade, que é uma área que que é a nossa área mãe, né? Que é a área onde todos nós começamos. Então, a experiência nossa é essa, tá certo? Eu não sei se eu tenho mais dúvidas para apresentar do que resultados. Eu acho que algumas coisas positivas do que a gente tentou e do que a gente conseguiu fazer até agora e do que a gente vem conseguindo fazer está muito ligado à estrutura da onde a gente está? Obviamente que sim. Eu acho que tudo, você fazer qualquer coisa sem ter ideia de como é a estrutura do lugar que você está, você não está fazendo alguma coisa que realmente tem um futuro longo. Mas também está muito ligado ao como a gente começou isso. Eu acho que esse desprendimento inicial, essa ideia de cocriação coletiva, essa ideia de trazer para as nossas, para os diretores, reitorias, pró-reitorias e tudo mais, essa não expectativa, às vezes, né, e como que a gente trabalha com isso, eu acho que, em parte, é responsável por muitos dos resultados que a gente obteve. Então, era isso. Muito obrigada.